Quem também traz detalhes sobre esse assunto hoje é a Eliana Jorge, num texto publicado aqui no UOL. Então eu aproveito já para dar as boas-vindas à Eliana. Eliana, olá, muito bom falar com você. Hoje você está no Brasil, né? Agora você está em Terra Brasílis, se sentindo mais segura, imagino, né? Talvez até grata por não estar lá nesse momento, apesar, claro, sempre da curiosidade jornalística. Me conta um pouco o que mais você conseguiu ouvir e apurar junto às suas fontes. De novo, bem-vinda. Boa tarde, Daniela. Assim, estou no Brasil após 16 anos na Venezuela, voltar para o Rio de Janeiro em junho do ano passado. A situação estava bastante complicada, bastante complexa. E sim, estou tranquila, porém, jornalisticamente muito atenta, acompanhando através de fontes, amigos, enfim, ela para entender melhor esse olhar de quem está lá dentro, né? E conseguir traduzir aqui para os colegas brasileiros, a audiência brasileira. É uma situação bastante complexa, né? E sim, fica essa dúvida: quem entregou Maduro essa falha, né? Tanto a demora do governo, o número de baixos militares, e ainda mais esse furo, né? Que primeiro foi Cuba informando que 32 militares morreram no ataque na Venezuela, só depois o governo venezuelano falar que o número, né, além desses 32 cubanos, entre as baixas de militares venezuelanos, foi de mais de 20. Então, mostra também que há uma tentativa de ocultar a realidade para não transparecer esse vexame, né, que as Forças Armadas Revolucionárias Bolivarianas passaram nesse último sábado, sobretudo após tanto investimento, tanto fornecimento de armas estrangeiras, né, Rússia, de Bielorrússia também, e, além do que, esses treinamentos ostensivos que Maduro ficava bravatando, informando que o povo estava sendo treinado para combater os Yankees, os gringos, como ele chama, né? Mas isso não aconteceu e não houve uma resposta, uma posição firme das Forças Armadas, o que mostra, além da vergonha da não ação, mas o que estará também por trás disso, né? Eles simplesmente fizeram vista gorda e deixaram para lá, e no sentido de não deixem-o ir e vamos ver como se move o tabuleiro a partir de agora, porque afinal também estava em conta os 50 milhões de dólares pela denúncia do paradeiro de Maduro. Então, quem levou essa bolada, né? Isso ainda não ficou claro. E quem ou quem, né? Certamente mais de uma pessoa, porque para passar tantas informações tão precisas, vendendo realmente o presidente e a primeira-dama, mas então também é todo um núcleo, um círculo em volta de passar informações e também guarda ali naquele momento para que as pessoas tivessem acesso ao Maduro. Né? Mas o que acontece, ele estava Maduro estava numa situação muito delicada, no sentido de já não estar confiando mais isso, no tanto que preferiu ficar cercado de militares aos venezuelanos. Daniela? Deixa eu passar a palavra para Carla, que vai conversar com a gente também agora com você, Eliana. Com você, Carlinha. Obrigada, Dani. Eliana, sabe que eu queria ouvir um pouquinho de você? Eu tive aqui em Brasília esses dias tomando um café, tinha um garçom venezuelano, conversei com ele, ele disse: o meu povo certamente está aliviado. A gente tem tido muitos relatos nesse sentido. Eu sei que é difícil a gente tomar como um todo, mas você conhecendo o país e essa situação que a Venezuela vive há muito tempo, como é que você descreveria, acho que a sensação do venezuelano hoje? É de um alívio mesmo pela saída do Maduro e talvez uma preocupação com essa transição do Trump, essa pessoa que eu conversei falou: não, eu prefiro o Trump. Como é que você vê a maioria da população? Dá para a gente fazer um retrato disso na sua percepção? Olha, há três classificações das emoções dos venezuelanos nesse momento, permito fazer essa interpretação. Os venezuelanos que estão fora da Venezuela, eles sim estão
celebrando mais uma vez, porque afinal foi um pontapé inicial nesse jogo que estava tão trancado. Porém, dentro da Venezuela, tem os defensores do Maduro, né, do chavismo, que sim, estão pedindo a volta dele. Esse é um grupo bem ínfimo, mas a grande maioria, sobretudo que está na Venezuela, eles estão, por um lado, comemorando que aquela figura nefasta tenha sido afastado, né? Saiu do país, algo que era visto com tanta incredulidade, mas, ao mesmo tempo, estão muito cautelosos com os que estão, com os que ficaram, né? No caso, ontem foi Delcy Rodrigues tomou a frente da presidência interina da Venezuela, com o aval do presidente, apoiada, né, constitucionalmente, mas essa cerimônia foi orquestrada, realizada pelo irmão dela, que é o Jorge Rodrigues, presidente da Assembleia Nacional, ou seja, os irmãos Rodrigues, como são conhecidos, à frente do país. Delcy na presidência, Jorge no parlamento, e assim, e ainda ladeados por duas figuras muito fortes na parte militar, que é o ministro da Defesa, Vladimir Padrino Lopes, e o outro, que é o Diosdado Cabello, que manda na DGSIM, que é um serviço de contra-inteligência, tem forte acesso aos coletivos, que são os paramilitares armados que defendem a revolução, e outros grupos de força policiais em toda a Venezuela. Então, ela está blindada por três personalidades muito fortes dentro do governo, porque Delcy não goza de uma grande popularidade. Ela é, sim, muito hábil em suas negociações, tanto que conseguiu melhorar a economia da Venezuela nesse momento tão crítico, inclusive aumentar a produção de petróleo, uma indústria petroleira sucateada, mas Delcy não tem sustento popular e tampouco militar. Então, ela preferiu se conectar a essas figuras. Obviamente, o irmão já era nível, né? Os irmãos Rodrigues conseguirem chegar onde sempre quiseram. Isso já vinha sendo especulado na sociedade venezuelana, a periculosidade de rasteiro no Maduro. Não sabemos se foram eles que viram Nicolás Maduro e Cília Flores, mas voltando. Então, Delcy está respaldada por essas figuras de muita força. E o interessante também é que Maduro, de acordo com a Constituição bolivariana, sendo declarada a falta absoluta do presidente, novas eleições têm que ser dadas para um prazo de até 30 dias, sendo a falta provisória, não é provisória a palavra, mas vou usar ela agora, do presidente, o vice assume, podendo ficar período de 90 dias, prorrogáveis por mais 90 dias. Em caso tem presidente da Assembleia Nacional, isso pode continuar sendo prorrogado, enfim. Então, quer dizer, as pessoas estão com medo dessa situação, né, da presa dos irmãos Rodrigues no poder, ladeado por duas figuras fortes. Nesse momento de tanta incerteza, talvez não sejam tão confiáveis, mas a população está com essa questão. Saiu Maduro, mas continua o chavismo ainda mais radical que o que estava, e é que isso é possível. Carla. A gente, Eliana Jorge, aqui eu quero agradecer desde já. Fala, coach, é que ela está com um probleminha no sinal, o sinal dela está travando muito. Eu te dou a palavra, vamos ver se ela consegue responder. Senão, a gente tenta conectar ela de novo. Eliana, boa tarde. Ricardo Coach, aqui de São Paulo. Me diz uma coisa, não é tão difícil descobrir quem foi que traiu o ditador Maduro, né? Porque todo o staff dele, a tropa de choque dele, continua todo mundo no mesmo lugar, né? Inclusive a vice dele, que foi eleita junto com ele, agora a presidente interina, né? Não mudou absolutamente nada na Venezuela. A ditadura continua intacta, só tiraram o ditador. Como é que você vê isso? Como é que isso pode acontecer? Não houve nenhuma reação dos militares, nenhuma. Não deram um tiro para defender o Maduro. Né? Como é que... Agora chegou ao ponto lá, eu acho, né, que ninguém pode confiar em ninguém.
Como é que se chegou a esse ponto? Pois é, essa é a questão agora, né? Porque todos olhando um para o lado, muito cautelosos, porque todos ali podem se trair, tanto que ontem houve um episódio bastante curioso nas imediações do Palácio do Presidencial do Miraflores, que um grupamento militar decidiu subir uns drones sem ter avisado ao outro grupamento, e houve um tiroteio ali, houve uma troca de tiros na situação, e até que um grupamento descobriu o que o outro havia decidido fazer sem ter avisado. Então já vinha, aumenta só essa tensão do que pode estar acontecendo a qualquer minuto, tanto que hoje, eu dando algumas entrevistas, enfim, para uma matéria que sai em breve também no UOL, e as pessoas falando, não, porque a gente vive sobressaltado, não sabemos o que pode acontecer, porque as pessoas lá estão acreditando que em breve pode haver alguma outra situação política, um golpe entre eles mesmos, né, os da cúpula do governo. Então, é uma sensação de incerteza absoluta. As pessoas que eu entrevistei hoje, ela disse, não, não tem que parar nada que eu já vivi aqui nesse país, no sentido de políticas. Então é tudo muito novo até a venezuelano, aumentando ainda mais essa carga de ansiedade dentro de um país onde as pessoas não têm uma liberdade de comunicação, sempre são com medo, quando apagar chats, conversas, algo que possa ser comprometedor, porque como realmente continua uma ditadura. Tanto que ontem, pelo menos 14 jornalistas foram presos na Venezuela, dia da juramentação Rodrigues e da posse dos novos deputados da Assembleia Nacional. Um desses jornalistas foi deportado. Então, quer dizer, essas recentes ações e uma flexibilização, todavia, no sentido das liberdades de expressão, vídeo também. Um decreto foi anunciado na Gazeta Oficial, né, o de Venezuela, o estado de que as pessoas não têm direito de ir, o país está fechado, né, as fronteiras fechadas, qualquer um pode ser classificado como traidor à pátria, que é o pior crime que alguém pode ser, a penalização, a acusação que alguém pode receber no país, porque a pena é altíssima. Então, quer dizer, realmente não saíram alguns e ficaram outros tão antidemocráticos, até que o próprio Maduro e Cília Flores. Ruth. Gente, eu quero agradecer a Eliana Jorge pela conversa aqui. Eliana, esperando o seu texto, então, de logo mais no UOL. Até a próxima. Obrigada.